Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, né, bora pro vídeo. Olha aí, eu tô vendo que a gente acabou de perder uma entrada aqui, tá? Nesse instante, né? Então, assim, tô vendo aqui um triângulo simétrico ser formado, tá? Será que ele não vai romper esse triângulo ou não? Né? Porque ele já está em fase final já, praticamente, né? Então, olha só que interessante. Opa! Opa, 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 opa! Então vamos entrar vendido aí, mesmo ele apresentando uma indecisão, né? Deixa eu ver, essa indecisão ela pode condenar a nossa operação? Não acredito não, tá? Não acredito que ela pode condenar não. Então, segue o jogo, tá? Com confiança, firmeza, tá? Aperta o seu cinto aí, tá? E aguenta firme a ventania do mercado, tá? Enquanto isso, ó, vou tomar aqui um pouquinho de café, comer uma bolachinha. Hum, tudo ocorrendo como o protocolo manda. Isso é o mais importante, tá? Dentro da sua análise, você está operando dentro do seu protocolo de operação? Eu estou, tá? Por isso que eu estou tranquilo aqui, ó. Tá vendo? Mesmo aparecendo indecisão, tá dentro do protocolo, tá? Então, ó, tem uma notícia boa aqui. Acabou de chegar uma mensagem aqui no meu ouvido que no final do vídeo nós temos bônus, tá? Você vai aprender demais com esse bônus que eu vou fazer aqui para você, vou construir para você de acordo com a sugestão de um inscrito do canal, tá? Então, ó, primeira entrada bem sucedida no triângulo simétrico, tá? Olha que incrível. E nós vamos pegar agora aqui outro par de moedas, né? Euro JPY. Ó, mas antes de eu fazer a análise aqui, você acha que eu mereço um like? Então, deixa esse like aí para fortalecer o canal, tá? Se você acha que eu mereço, tá? Vou continuar a análise aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Tendência de queda. Outro triângulo simétrico, pessoal. Vocês não têm ideia, tá? Hoje é dia dos triângulos simétricos, hein? Olha aí, mas mesmo assim eu vou com ele, tá? Eu vou fazer uma compra aqui, porque nós estamos em participação, tá? Participação pública compradora, tá? E ele já mostrou um interesse genuíno e saindo de região de suporte. Eu sei que ele está em região de venda, né? Mas ainda precisa acreditar que o movimento comprador ele batalha um pouco mais para preencher, fazer preenchimentos na região, ou rompimento, né? Eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Eu tô falando aqui para vocês, daqui a pouco a galera parece que escuta lá e entra junto, ó, vamos romper, o Augusto falou rompimento. Olha lá, e tá fazendo rompimento mesmo no triângulo simétrico, tá? Então olha só que interessante, hoje foi um dia incomum de operações aqui, que a gente pegou dois triângulos simétricos, né, para operar. Até fiquei emocionado, olha aqui. Bom, então vou fazer aqui um mistério agora aqui para vocês, tá? Nós temos um bônus hoje no final do vídeo. Eu vou ler agora aqui para você, tá? Esse bônus está sendo sugerido pelo Carlos Lemos. É uma pessoa muito querida aqui do canal. Aprendi muito com ele também através dos comentários dele. Uma pessoa didática, técnica. Uma pessoa assim que, olha, ele faz os comentários dele com muita maestria, tá?
É como se ele operasse os comentários também, tá? Com muita técnica. Ele escolhe cada palavra bem precisa para colocar nos comentários. Você vai ver aqui, ó. Então vamos lá. Augusto, nos ensine o formato da técnica para identificar acumulação. Parênteses, distribuição, euforia ou pânico. E participação pública. E com isso, eu quis dizer, existem as técnicas de entrada de transação, mas pelo que venho entendendo, a percepção da estrutura gráfica como acumulação e participação é o início da leitura. Verdade. Verdade, Carlos. Então, assim, o que a gente vai fazer? Nós não vamos destrinchar tudo que o Carlos colocou aqui, senão eu tenho que fazer um treinamento de 1 hora com vocês. Tá? A gente vai fazer algo leve, algo light, né? Então, eu vou colocar aqui para você mais superficialmente como você vai identificar acumulação e distribuição e participação, tá? Senão a gente vai ficar 1 hora. E aí é um treinamento para a gente pensar em fazer no futuro, tá? É muita coisa para falar para vocês, tá? Sobre esse assunto. Tá? Então, você viu aqui que se você ficar até o final do vídeo e deixar o teu like, eu vou fazer o bônus, né? Para vocês. Então, vamos lá. Vou pegar aqui EURUSD. Vamos já para finalizar o vídeo, né? Para a gente ir para as explicações que o Carlos pediu. Vamos ser bem práticos e rápidos aqui, tá? Pessoal, olha o que você está observando aqui. Uma LTB, correto? LTB, certo? Linha de tendência de baixa. E o que você está identificando aqui, ó? Uma LTA, tá? Linha de tendência de alta. Opa, tem que ser em branco, né? Senão... Ó, linha de tendência de alta. Você está percebendo que quando o gráfico ele caminha, ele cria essa região de LTB, ele volta aqui, ele toca, confirma a região de LTA que ele criou aqui atrás, ele volta de novo, ele respeita a LTB, tá vendo? É um triângulo, tá? Então ele está operando em triângulo, ó. Triângulo simétrico. Então qual foi a minha entrada? É uma entrada de estruturação do triângulo simétrico, tá? Vou escrever aqui, ó, triângulo. Beleza? Ele tem as duas partes dele simétricas, tá vendo? Só que uma para baixo em queda e a outra para cima, tá? Então, para você entender certinho, tá? Que são movimentos para baixo e para cima que são diferentes, mas são simétricos, entendeu? Formando um triângulo. E mesmo o gráfico entregando uma indecisão, a gente estava certo na operação. Tá? Por isso que eu falei para vocês, apertem os cintos, tá? Segura aí que o vento vai bater. Né? Mas você vai sair vencedor. Ó. E que coisa mais linda, né? Beleza. Primeira entrada, sim, de cinema, né? No EURUSD e no EUROJPY. Também a mesma coisa, pessoal. Olha só. O que você está vendo aqui? LTB. O que você está vendo aqui? LTA. LTB. Linha de tendência de baixa. E aqui? LTA. Linha de tendência de alta. O gráfico caminhou dentro dessa região, tocou na LTB, respeitou, tocou na LTA, respeitou, tocou novamente na LTB, certo? Fez uma correção e rompeu. Essa entrada nossa foi de rompimento. O que eu falei para vocês? Tá? O que eu falei para vocês? Olha, é uma região de venda, mas o gráfico não, ele tem mais para fazer.
ele pode fazer um preenchimento, ele pode fazer mais um final de movimento, ele pode fazer um rompimento, e é o que foi que ele fez. Então ele rompeu esse lindo triângulo simétrico que você está vendo aí, ó. Triângulo, tá bom? Duas entradas em triângulo, uma no Euro JPY e outra no Euro USD, tá? Vamos então agora para o nosso bônus? Vou ler de novo, hein? Augusto, nos ensine o formato da técnica de identificar acumulação, distribuição, participação. Tá? Vou resumir aqui para vocês o que o Carlos disse. Tá? Ó, então, vamos lá então? Vou pegar esse cenário mesmo, pode ser? Então vamos lá. Ó. O que você está vendo aqui? Ó? Peraí, deixa eu pegar um cenário mais legalzinho, tá? Aí, pode ser aqui mesmo. Tá muito feio aqui, viu, pessoal? Euro JPY, né? Aí, pronto. Ó, o que você tá vendo aqui, ó? Vou ajudar você a entender certinho aqui, ó. Eu acho que aqui vai dar para ensinar tudo para vocês, tá, pessoal? Olha que perfeição, tá? Esse movimento aqui tá como se fosse uma pintura de um artista famoso, tá? Tá coisa mais linda. Preste atenção agora, tá? Que eu vou fazer. Linhas brancas, você vai encarar como participação, tá? Então, ó, aqui o gráfico participou, tá? Aqui o gráfico participou. Aqui o gráfico participou, participou e participou, tá? Vamos identificar primeiro as participações públicas, ok? Vou colocar aqui, ó. Então, o que é branco? Participação pública. Agora, o que é amarelo? Eu vou colocar como acumulação, tá? Ó, acumulação, certo? Deixa eu ver aqui. Ó, o que é verde? Vai ser uma distribuição, tá bom? Vou colocar em distribuição aqui, ó. Ó, então, grava comigo. Branco é participação pública, quando o gráfico está indo para uma determinada direção, seja de alta ou seja de baixo. Acumulação é quando ele vem de uma tendência de baixo e começa a acumular energia para ir para outra direção. E distribuição é quando ele vem de uma tendência de alta e ele começa a distribuir, tá? Para depois criar aí, né, como se fosse o pânico, né? Enfim. Mas vamos falar de participação novamente, seja de alta ou seja de baixo, tá? Para ficar mais fácil, né, para os novatos entenderem, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, o que aconteceu aqui, ó? Uma acumulação. Ó, eu posso interpretar toda essa parte como uma acumulação, tá? Aqui, ó, ele fez um movimento que vem depois da acumulação, que é uma tendência de alta, ou seja, uma participação pública de alta. Olha aqui em cima, o que aconteceu aqui? Tem região de suporte e de resistência, tá? Vou colocar aqui, ó. Na micro, tá? Tem região de suporte e de resistência aqui. Ocorreu uma distribuição aqui, tá? O que vem depois de uma distribuição? Uma participação pública de queda, tá? Ó, o que aconteceu aqui? Outra distribuição, só que é uma redistribuição. Por quê? Porque a distribuição principal está aqui. Então ele redistribuiu porque depois dele veio outra participação de queda. O que está acontecendo aqui também? Outra
distribuição ou redistribuição. Tá? Então nós temos um cenário que está mostrando para você participações públicas de alta e de baixa, acumulação e distribuição. Tá? Por que é importante você identificar esses ciclos do gráfico? Para você saber a direção que o gráfico está indo e para onde você pode operar com mais assertividade. Tá? Posso interpretar aqui para você? Se eu estou em uma tendência de queda, o gráfico deixa resistência e suporte, né? Aqui não está muito bem definido, mas dá para você entender, tá? Se ele deixa resistências e suportes, eu tenho que operar onde? Eu tenho que operar na resistência, tá? Então a minha entrada, se eu estou em uma acumulação, eu tenho que fazer operação em resistência. É muito mais tranquilo. Ou em suporte, se ele tiver um contexto gráfico formado, tá? Se o gráfico sai em participação, rompe essa resistência, eu já entendi que essa foi uma acumulação verdadeira. Então o que eu posso esperar logo em seguida? Uma reacumulação ou uma distribuição. Tá? Então, o que eu vejo aqui no caminho? Reacumulação, tá vendo? Ó, onde eu vou operar? Numa reacumulação, suporte. Tá vendo? Sabendo que o gráfico está em participação, espero o gráfico chegar até no mínimo do preço do ativo nesse momento, dentro da reacumulação, que ele está reacumulando, e aí, sabendo que ele vai estar em alta, né? Então, eu faria uma entrada aqui com muita tranquilidade. Aqui eu faria uma entrada de venda, aqui eu faria uma entrada de compra. Tá? Então, o gráfico rompeu o topo da reacumulação, eu sei que ela é uma reacumulação verdadeira. Então, logo, eu posso esperar uma distribuição. Tá? E agora tudo vai fazer sentido para vocês. Tá? Por quê? Se eu estou vendo aqui no micromovimento uma região de suporte de resistência, ainda assim eu posso pensar em operar em compra. Tá? Porque ainda não sei se ele é uma distribuição. Mas a partir do momento que rompe, tá? Eu já sei que ela é uma distribuição. Tá vendo? Então eu posso operar vendido agora, porque o que vem depois de uma distribuição é venda. Tá? Então olha só que interessante, o gráfico vem em participação pública, tá? Tá mapeado em branco aqui. Você já sabe que ele fez uma distribuição. Tá? E já acabou o ciclo da acumulação. Então agora qual que é o próximo ciclo que vai entrar? Ciclo de redistribuição. Tá? Então veja só, o gráfico está em participação, ele vem novamente, cria um topo, na hora que ele volta de novo eu já posso fazer venda aqui, ó. Porque eu sei que o gráfico está em tendência de queda, ele está redistribuindo. Né? Eu posso entrar num rompimento, retração e continuidade aqui também. Tá? Coisa que eu não expliquei aqui, estou explicando aqui agora. Tá? Posso fazer um pullback aqui, tá? De acordo com o contexto. É lógico que eu estou só resumindo, né? Então, olha só, o que vem depois de uma redistribuição? Uma tendência de queda. Tá? Então, o que eu vou esperar? Ainda assim, eu vou trabalhar em redistribuição. Então, o gráfico vem, faz a estrutura dele aqui, cria a estrutura dele aqui. Quando ele volta aqui, eu posso vender novamente, sabendo que essa pode ser outra redistribuição. Entendeu? Quando o gráfico rompe essa área, eu sei que ele está em participação novamente. Eu posso fazer uma continuidade. Entendeu? Então, esses são os ciclos do gráfico, tá? Que o Carlos estava citando aí. Mas é lógico, tem muito mais coisa para contar para vocês, tá? Eu só contei superficialmente, tá? Então, só para você enxergar assim de maneira simples. Mas se a gente for fazer um treinamento sobre isso, a gente vai ficar no mínimo de 1 a 2 ou 3 horas falando e não vamos chegar nem na metade do processo, tá? Que é muito profundo esse processo dos ciclos, tá? Então, estou mostrando o ciclo aqui. O que você tem que fazer agora? Uma dica de ouro para você. Você vai pegar o gráfico aí, você vai mapear, tá? Mas começa mapeando assim, ó, para você não se perder. Eu tenho certeza que muitos vão se perder. Só olha participação pública e acumulação. Em cada distribuição também como acumulação, tá?
Você vai fazer assim, ó. Vai fazer o seguinte, ó. Quando você vê uma distribuição, você põe acumulação. Acumulação, acumulação. Por quê? Você precisa entender primeiro os primeiros passos do ciclo do gráfico. Participação, acumulação. Participação, acumulação. Participação, acumulação. Participação, acumulação. Participação, acumulação, participação. Tá? Depois que você tiver craque nisso, aí você vai colocar a variável da distribuição. Bom, segue a dica, né? Porque essa dica me ajudou bastante. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, Carlos, por ter aí, né, sugerido esse assunto. Tá? Obrigado aí por ter dado essa dica. Tá somando muito para o canal, para os iniciantes, né? Obrigado a todos aí. Obrigado aos mais de 60 inscritos, né? Nosso canal está crescendo absurdamente. Mais de 60 pessoas entraram assim dentro de 30 dias como inscritos do canal, né? Isso mostra que a nossa missão está sendo concluída, né? Que é alcançar aquelas pessoas que têm dúvidas sobre o mercado e querem aprender um pouco mais, né? Então, obrigado a todos, a cada um de vocês, tá? E não esqueça, deixa o teu like aí para fortalecer, para a gente ir rumo aos 700 inscritos, tá? Então, vou ficando por aqui, tá? E fiquem com Deus vocês, tá? Que vocês possam estudar bastante e que vocês possam também aprender bastante. Ler o gráfico é viver do mercado. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Até mais!